Então vamos lá, né? Falar sobre ainda finalizar o reino protista e falar aqui de algas, né? Que elas podem ser encontradas de forma unicelular e de forma pluricelular, ok? As algas unicelulares, né? Que eu até falei para vocês na aula passada, né? Elas principalmente, né, são importantes lá no processo também fotossintético, né? No ambiente aquático, né? Disponibilizando água para o ambiente, né? Tanto marinho como do ciclo, né? Tanto em ambiente de água salgada como de ambiente de água doce, né? Mas principalmente no ambiente de água salgada, ok? Vocês vão ver também, vou falar por quê, né? Elas estão consideradas no reino protista, né? Falei também para vocês que elas eram antigamente, né, classificadas no reino vegetal, depois de uma classificação feita, né, através de DNA e outras estruturas, elas foram retiradas do reino vegetal e colocadas no reino protista, tá? Por ter algumas características semelhantes. Tá? Então, vamos ver, vou passar aqui principalmente pelas partes mais importantes, ok? Nós temos 4 tipos de algas, são as algas verdes, também chamadas de clorífitas ou euglenofitas, tá? As mais conhecidas são as euglenofitas. Nas douradas, eu tenho as diatomáceas, tá? A maioria dos autores vocês vão ver sendo chamados de a verde de euglenophita, as douradas diatomáceas, as vermelhas, né? Podem também ser pirrófita, né? E as rodófitas, tá? Mas principalmente aqui, ó, as pirrófitas, tá? São mais conhecidas. E você tem as algas pardas, né? As feofitas, ok? Então, são esses tipos de algas que nós vamos encontrar. Professor, qual é a mais importante aí? Eu diria que é a verde, né? Uma das mais estudadas, mais exemplos que são utilizados são as verdes e também são utilizadas as vermelhas por causa, né, do amensalismo lá que ela acaba ocasionando, né? Que é a inibição de crescimento, né, de outras algas, né, para não haver, né, não existir competição entre elas, né, por alimento e habitat, tá? Então as algas são organismos fotossintetizantes, né, pertencente ao reino protista, e elas são eucariontes e não procariontes. Muitos autores, muitas pegadinhas em livros, na verdade, né, em exercício, quer dizer, vão falar que elas são procarióticas. Não, elas são, ó, eucariontes, tá? Parecido lá também com os outros protistas lá, que o núcleo dela, no material genético, não é totalmente especializado. São seres autrótrofos, tá? O que quer dizer com isso? Eles têm capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Então, como eles aqui, ó, realizam fotossíntese, eles conseguem, né, produzir seu próprio alimento. Por isso, eles são seres autrótrofos. E podem ser unicelular, constituído apenas de uma única célula, ou eles podem ser pluricelulares, né, diversificado, mais de um tipo de célula, ok? E não possui tecidos, né, organizados em forma de órgão. O que ele vai possuir são talos, ok? São ramificações e estruturas que estão presentes nessas algas. E como eu falei, a divisão, né, em verde, dourado, vermelho e pardas, tá? Essas são as características das algas. E também as algas podem ser bioindicadores, viu? De locais poluentes, né? Você geralmente não vai encontrar algas em locais onde tem poluição, né? Onde tem baixa quantidade de oxigênio, né? E outras estruturas. Exemplo de algas unicelulares tem as euglenófilas, pirrófitas, crisófitas e diatomáceas. As multicelulares, né? Mais de uma célula, mais de um tipo de característica celular, nós temos as pirrófitas e rodófitas, né? E as clorófitas também, tá? Essa é uma característica aqui de uni e pluricelular. Agora a gente vai falar de cada uma aqui, ó, de cada alga, né? Os seus exemplos. Eu tenho a clorófita, né? Ela é uma alga verde, tá? Ela apresenta clorofila A e B e o principal reservatório dela é o carotenoide, tá? E esse carotenoide, né, que é a clorofila, né, que é presente nela, tá? O carotenoide, e a principal reserva dela é o amido, tá? Então ela tem reserva energética dela é o amido. Possui parede celular,
e celulose, tá? Que isso protege e dá estruturação, né, para sua membrana plasmática. Podem ser uni e pluricelular. Elas podem ficar tanto em ambiente do ciclas, né, ambiente de água doce, e ambientes marinhos. A sua reprodução mais rápida, né, de forma assexuada por cisparidade, tá? O que quer dizer? Ela se divide ao meio, né, dando origem a duas, como se fosse uma divisão binária, né? É uma divisão binária, né, que ela vai se dividir em duas e dando origem a outras algas. É por isso, turma, que você tem uma grande quantidade, né, de algas no ambiente marinho, porque a reprodução dela é muito rápida. Você pode ter outros animais lá que se alimentam delas. Ah, professor, mas não vai acabar muito rápido? Por exemplo, uma baleia, né? Lá que fazia essa alimentação filtrando ela, se alimentando. Não vai acabar? Não vai, porque a reprodução dela é muito rápida. A taxa reprodutiva dela, de duplicação, é muito rápida. Então, está sempre gerando novas algas. Aqui um exemplo, ó, de algas verdes unicelulares, né? Que são alguns exemplos, tá? Como é a estruturação dela, bem básica, tá? Apenas uma única célula. E eu tenho as algas verdes pluricelulares, olha aqui, ó, tá? Já são maiores, essa estrutura é muito bem maior, por isso são pluricelular. Elas são bem diversificadas uma das outras. Se você for, por exemplo, acho que essa daqui, ó, essa última, bem aqui, se você já tomou banho lá, onde, deixa eu ver, Mineroca, Alegre, né, e você pisa lá no fundo, você vai para esse balneário, aí você sente, né, os matinhos lá, que o pessoal fala, né, lá no fundo, geralmente é algas, tá, que você está sentindo lá o seu pé, tá? Geralmente lá pode ter algum animal lá que pode pegar você e puxá-lo para baixo, devorar você tudinho. Brincadeira, tá? Mas lá, né, não é tão perigoso, viu? Você pode tomar banho e tocar o pé, né? As pessoas tomam banho meio com medo, né, de ficar tocando nessas algas ou em plantas aquáticas, tá? Continuando aqui, as euglenofitas, tá? São as algas verdes ou algas verdes unicelulares e flagelares, tá? Então ela possui um flagelo para a sua locomoção. Também possui clorofila A e B e carotenoide, né, que ajudam no processo fotossintético dela, e a maioria é de água doce, né? Tem reserva de paramilho, né, que é exclusivo desse grupo, né? É parecido com amido, ok? Essa reserva. Tem o estigma, uma organela que faz a fotossíntese, né? Que orienta o organismo em direção à luz, tá? Então, o que faz o estigma? Tá bem aqui, ó. Tem um ambiente marinho. Aqui vem o solo, né? Deixa eu fazer aqui um desenho. Aqui é o ambiente marinho, né? Aqui no fundo aqui, ó. Né? E a luminosidade, ó, do sol, dá um exemplo aqui, ó. Aí vamos supor, aqui está o sol e essa luminosidade ela bate aqui assim, ó. Tá? Ela bate para cá, lá no fundo da água, aqui são os raios solares, ok? Aí você tem a água, meu Deus do céu. Você tem a água aqui, né? E você tem as algas. O que vai acontecer com esse estigma, né? Essa parte lá de fototoprismo, a gente vai ver lá na parte dos vegetais, né? A parte dos hormônios. Tá? O que vai acontecer? Essa alga ela vai nascer aqui, ó, e ela vai para essa direção, ó. Tá? Essas algas elas vão procurar, né, a luz solar para que ela consiga fazer o processo de fotossíntese, ok? Tá? Então ela vai procurar, ela vai em direção à luminosidade, tá? E eles realizam fotossíntese e, em ausência dessa condição, eles vão fazer a nutrição heterotrófica, tá? Eles vão tentar se alimentar de outros organismos, tá? Então eles vão tentar se alimentar de pequenos micro-organismos que lá se encontram, porque elas são unicelulares, elas são bem pequenininhas, tá? Não parece tanto como uma ameba, nem tanto como uma bactéria, mas ela é bem pequena e ela consegue se alimentar. Então, se não tiver energia luminosa, né, se ela não for em direção a essa energia luminosa, ela vai ter que fazer a digestão dela, né, de forma heterotrófica, procurar o alimento, tá? Olha aqui, ó. Por isso que ela é classificada, pessoal,
algumas algas, né? Na verdade, as algas como protozoário. Se você ver aqui, ó, parece lá o paramécio, ó, que a gente viu lá nos protozoários, né? Então aqui, ó, você pode ver, ó, bem parecido. Ó, você tem um núcleo, né? Você tem um cloroplasto, você tem um vacúolo, né? Que vai fazer também regulação de entrada e saída, né? Você tem mitocôndria, né? Que era para a produção de energia dentro, né? Dessa alga. Então, ó, a euglenófila, por isso que eu falei que ela é bastante importante, né? Que ela é bastante estudada por essa parecida, ó, com um paramécio, tá? Olha como é a indicação dela aqui. E, turma, ela também pode ser um bioindicador, né? Porque se não tiver oxigênio, né? Se não tiver luminosidade, ela consegue eliminar já, se alimentar de forma heterotrófica. Então, ela consegue viver em poucos ambientes poluídos. Então, a euglenófila, ela também pode ser um bioindicador, né? Se você encontrar uma grande quantidade, né, dessas algas, você vai ver que esse determinado rio, córrego, lago, pode encontrar-se, né, poluído. Aqui, a diatomácea, né, conhecido como algas douradas, possui clorofila e carotenoide, reserva, né, de clisolaminarina, tá? Essa clisolaminarina são utilizadas em algumas substâncias, né, industriais e farmacêuticas, né, e de forma espessante, né, fazendo com que não perca, né, aquela característica, né, e ajude também no processo digestório, tá? A maioria unicelular. A parede é de sílica, né, formada por duas válvulas, né, que protegem essa célula. Quando morre, a carapaça de sílica se deposita no fundo do oceano, formando o solo chamado de atomito, né, ou a terra de diatomácea, né? E essa rocha é utilizada para a fabricação de tijolos, abrasivos, substâncias polidoras, pasta de dentes e dinamite, ó. Então, elas são bastante importantes, né? Pela essa característica dela espaçante, né? Também de forma de grudar, ok? Então, elas formam, ó, os famosos terras de diatomácea. Olha a característica dela aqui. E elas formam o diatomito, né? A sobreposição dela, né? Elas vão caindo e uma sobrepondo sobre a outra, né? E vão formando os diatomitos, tá? E são importantes, né? Para a pasta de dente, ó, tem um abrasivo, né? Que é a remoção de biofilme, né? Então, esse abrasivo, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a degradar as bactérias, né? Quando ele fala biofilme, são aquelas colônias, são aquele agrupamento de bactérias, né? Que vão formar a cárie. Então, esse abrasivo ele ajuda a degradar, né? Ele destrói e também ele pode ser feito aqui, ó, para dar consistência, né? Tanto ao tijolo como dinamite. Então, isso é importante para fazer essa utilização. Tá? E as firróptas, né, ou as dinoflageladas, são algas vermelhas unicelulares. Elas se locomovem, né, por giratórias, né? Então vão assim, ó, girando. Possuem dois flagelos, então por isso que elas conseguem, ó, girar, tá? Reserva de amido e algumas apresentam a bioluminescência, elas começam a brilhar. Você já deve ter visto na internet, Instagram, em alguma rede social aí, que em determinada praia, de noite, né, ela começava a brilhar, ela estava bem azul fluorescente, né? Ou então, quando as pessoas corriam, né, passavam a mão, chutavam a água brilhava, né? Liberava determinada luminescência, né? E isso acontece por causa dessas algas. Um tempo desse deu lá no litoral nordestino, né? Eu não sei qual foi o estado, não sei se foi Pernambuco, né? Piauí, eu não sei, mas foi um desses do Nordeste aí que tinha, né? Algumas algas lá e teve o fenômeno da bioluminescência, né? As pessoas passavam na praia, corriam por lá, pisavam na água, né? E faziam com que essas pirrófitas, né? Elas se ativassem e liberassem, né? Uma coloração. E são responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, né? Aquele fenômeno do amensalismo, né? Que ela vai fazer com que não haja o crescimento de outra, né? Alga próxima a ela, né? Então ela vai inibir o crescimento e desenvolvimento de outra alga. Só que essa maré vermelha, por liberar toxinas para querer matar outras algas, traz prejuízo para outros animais marinhos, né? Principalmente para peixes, né? E outros lá, né? Que vão fazer a utilização de oxigênio, né? Que esteja dissolvido. Então, ela acaba degradando e matando outras espécies de animais. Ela utiliza essa maré vermelha para inibir o crescimento, para diminuir a competição com outras algas.
Só que essa maré vermelha, como ela é tóxica, ela traz prejuízo para outras espécies, principalmente para peixe, né? Ela mata bastante peixe, essa maré vermelha, né? Que é a floração excessiva de algas, né? Devido também ao aumento da temperatura da água e o excesso de sais, né? Devido ao despejo de esgoto doméstico, principalmente também, né? Essa competição lá quando cai em fator lá das relações ecológicas. E o que causa no ser humano? Diarreias, problemas respiratórios e problemas cardiovasculares, né? Por ser tóxico. Aqui está uma pirrófita, né? Como ela é bem brilhosa, o fenômeno da maré vermelha aqui, ó, tá? Como ocorre. E as rodófitas, né? São águas vermelhas, clorofila D, né? Tem a fluoxenina, elas podem ser azul ou fioquitrina, né? Que podem ser vermelho. E a sua reserva é amida. A maioria vive no ambiente de água salgada. E elas são utilizadas, ó, na culinária, né? Na comida japonesa, né? Tem algumas pessoas que gostam, né? Eu gosto bastante, por exemplo, muito bom, né? Então é utilizado, né? Para enrolar aqui, né? Por exemplo, um sushi, ó. Então é aquela alga do sushi, né? Que você está ingerindo, ó. É uma rodófita que faz a utilização, né? Ó. Prato típico japonês à base de arroz e recheado com peixe cru e envolto, né? Por algas marinhas, tá? É dessa alga aqui, ó, que é feita a utilização, ok? E dela também, pessoal, é tirado o agar, né? Agar-agar, que é uma substância gelatinosa, né, com função de espaçante, né? E ele é utilizado como em meio de cultura para bactérias. Então, as bactérias elas acabam crescendo aqui, ó. Então, quando as pessoas querem fazer placas de biofilme, querem fazer o estudo, né, de bactérias, você usa o agar-agar e deixa lá por um tempo, né, numa geladeira, né, se esse laboratório tiver, ou um freezer, e depois de algum dia você vai ver que está preenchido praticamente tudo aqui, ó, na plaquinha, né? Que elas vão crescer rapidamente, né? E ela também, né, em gelatinas e doce, né? Como eu falei, é por essa característica espaçante, né? Ela dá essa característica para esses produtos, tá? Deixa meio gelatinoso e também ajuda no processo de digestão. As feofitas, né, algas pardas pluricelulares, ok? Elas são espaçantes também de sorvete, creme, né, de modelos odontológicos, e algumas são de grande porte, né, e formam verdadeiras florestas no ambiente aquático. Tudo bem, Stephanie, a aula está sendo gravada e depois eles podem assistir, tá? Até amanhã para assistir a aula. A internet até hoje aqui mais cedo não está conseguindo publicar a aula, vídeo lá no portal. Tudo bem, não vão pegar falta, beleza? Então, aqui, ó, algumas possuem bolsa de ar para sua flutuação, né? E, por exemplo, nas Bahamas, né, elas são conhecidas como sequoias dos mares, né? As sequoias são as gimnospermas, né? Que são as maiores árvores, né? Chegando até 90 metros. E as feofitas, né, elas acabam chegando a 100 metros de comprimento, né? Tem um documentário, tem vídeo na internet que mostram lá nas Filipinas, próximo à Austrália, Nova Zelândia, algumas populações dessas ilhas lá, eles tirando uma grande quantidade de feofita, né, para vender, para fazer a extração desse material dela, né, porque é muito grande, pessoal, é muito grande mesmo, como fala aqui, ó, forma as floresta, né, no mundo aquático. Só você lembrar, eu sempre falo de Harry Potter, né? Toda vez que eu falo das feofitas, eu falo do Harry Potter, porque tem lá acho que é Ordem da... Não, Cálice de Fogo. Cálice de Fogo. Cálice de Fogo. Que ele vai no ambiente aquático lá, né? Que ele tem uma hora que ele está nadando lá, nas feofitas que ele passa lá, que são essas algas que você vê bem grande. Quando tá o Harry Potter, esqueci outro menino lá que eles estão passeando, né? Passeando não, né? Passando pelas algas, aí são essas daqui. São bastante grandes, tá? Que se encontram lá. Aqui são alguns exemplos, né, de algas pardas. Olha aqui, ó, como elas são. Bem grande, né? Parece essa imagem aqui, ó, onde está um mergulhador, né? Que o Harry Potter passou lá. Então, elas formam as verdadeiras florestas, né? No mundo aquático, né? Submerso. Tá? E aqui, ó, a carragina, né? Que é um espaçante de sorvetes e creme, ele que dá
aquela viscosidade, né, para o sorvete, é aí que faz com que ele não consiga, né, como falar para você, dissolver rapidamente, né? Então, fazer com que ele dure mais tempo, né? E também forma o alginato, né? Que são modelos odontológicos, né? Para fazerem prótese, né? Dentária. Então, são importantes para fazer essa utilização, né? E a importância das algas, né? Nos ecossistemas formam fitoplâncton, sustentam direta e indiretamente as teias. Só um momentinho aqui, mas já volto. Voltei. Era criança, meu filho estava aqui, senão ia fazer barulho, ia atrapalhar, tá? Então, formam fitoplâncton, né? Sustentam direto e indiretamente as teias alimentares aquáticas, né? Porque você sabe que no ambiente aquático, os produtores vão ser os fitoplâncton, eles que fornecem alimento, né? Eles que fornecem energia para os próximos níveis tróficos, né? E na atmosfera, são responsáveis por 90% do oxigênio, né? 90% da fotossíntese, né? Que são realizadas são pelas algas, não pelas florestas, tá? E são os maiores produtores de oxigênio. Por isso, né, que muitos ambientalistas eles não se preocupam somente com as queimadas florestais, mas eles se preocupam também com o aumento da temperatura, né? Isso pode fazer com que a temperatura da água aumente, fazendo também com que a salinidade, né, da água também aumente e fazendo com que destrua, né, essas algas. Então, pode ter prejuízo, okay, para o ambiente. Ok, tudo bem. Tá? E economia, né, as rodófitas, né, elas formam gomas, né, meio de cultura para sorvete, gelatina, as feofitas, né, culinária oriental, sorvete fertilizante, as clorófitas servem para alimentação, né, se alimentar diretamente delas, diatomáceas formam tijolos, polidores, creme dentais e filtro, tá? Então, elas têm diversas importâncias, tanto importância ambiental, né, porque são os produtores no ambiente aquático, né, e são responsáveis, né, por mais de 70% do oxigênio disponível na atmosfera e também de valor econômico. Okay? Então, era essa aqui que eu tinha para falar para vocês. Questões sobre algas, eu não vi muito, tá? As questões que mais tem sobre algas é de 2008, 2007, 2009, até 2013, né? Hoje em dia, sim, as questões lá que eu vi no portal não estão totalmente atualizadas, né? Mas eu vou colocar as principais aqui, mais cai na aula de amanhã. Ok? Deixa eu ir para o outro assunto, que era para introduzir aqui sobre, né, os fungos, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, sobre o reino fungo. Já saímos dos protozoários e agora a gente vai para o reino fungo, tá? Os fungos, né? E quem são os fungos? São eucariontes. Eles podem também, ó, ser unicelulares e pluricelulares. Unicelular, pessoal, que a gente vai ter aqui, né, é a levedura, né, que é utilizada na produção de cerveja, na produção de bebidas alcoólicas também. E lembre-se, pessoal, a maioria das pegadinhas que caem aqui em relação aos fungos, que eles são querem falar que eles são autótrofos. Na verdade, eles são heterotrófos, né? A última questão, assim, que eu vi de fungo, se eu não me engano, no Enem, foi aquela uma lá do que caiu, acho que foi no Enem 2016 ou 2017, que ele vai falar sobre cadeia alimentar, que ele fala que tem uma madeira, né? Tem uma árvore que está no chão, que caiu, e em cima dessa árvore tem um fungo e tem um índio que se alimenta do fungo, né? Que é um cogumelo. Aí ele quer saber quem é quem. E muitos marcaram lá que o fungo era consumidor primário. Falando que o fungo era consumidor, era produtor, desculpa. Falando que o fungo, muitos marcaram, mais de 60% marcaram que o fungo era o produtor e o índio consumidor primário. E, na verdade, não. Aquele vegetal, aquela árvore que estava lá no chão,
era o produtor, o fungo, como ele é heterotrófo, ele estava se alimentando daquela árvore, né, que caiu lá. E então ele é consumidor primário. E o índio, como se alimentou do fungo, era consumidor secundário. E teve uma galerinha lá que eu estava vendo lá, né, que às vezes eu vejo o índice, né? Na verdade aparece lá no canto lá do portal do professor lá no CPB, que só é acesso para os professores, né? Aparece lá o índice lá de acertos e de erro, né? Então, muitos erraram porque acho que pensaram que os fungos eram seres autótrofos, né? Na verdade, eles são heterotróficos. Exemplo, cogumelo e bolores, né? Quando você esquece um pão, um bolo em cima da mesa por alguns dias e começa, né, a aparecer um bolor. Então, você esquece o arroz por 2 dias. Deixou o arroz na sexta, foi passar o fim de semana no terreno, quando volta no domingo à noite, tá só bolor, né, naquela panela. Aqui, ó, unicelular, né, que são microscópicos, a gente não consegue observá-los. Pluricelular, a gente já consegue, né, fazer essa observação deles aqui, né? Então, a gente tem a levedura e a gente tem um cogumelo, né? E eles são heterotróficos por absorção. Eles eliminam a enzima no meio externo para degradar e depois, através das suas hifas, começam a fazer a sucção, ok? Então, a digestão dele, pessoal, não é totalmente já interna, tá? Ele vai liberar uma substância para fora que vai degradar, né? Quando começa a degradar, né? Ele começa a fazer a sucção desse líquido através, né, de suas hifas, né? Então ele começa a se ramificar e crescer aqui, né? Ó, bolor no pão, em uva, né? Numa laranja, tangerina aqui, né? E outros vegetais. E a digestão, como eu falei, ó, é extracorpórea, né? Eles liberam enzima, ó. Essas enzimas começam a fazer a degradação e eles começam a fazer a absorção, né? E aqui você pode observar um fungo, ó. Ele tem um corpo de frutificação, tá? Aqui que ele vai ter a sua estrutura, né, de sustentação, e aqui também, né, ele vai ter micélio, né? Ele vai ter aqui em cima, ó, a estrutura reprodutora. E aqui embaixo, né, essas hifas aqui, ó, esse micélio, ele serve, né, para absorção, né, através dele que ele vai absorver e também fazer associação com, com plantas, por exemplo, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. Tá? E a classificação, ó, tem leveduras, que são células únicas e reproduzem por brotamento, são células unicelulares, e temos fungos filamentosos, tá? Que são multinucleados, crescem como filamentos longos, são chamados hifas, né? Então, eles caem no chão, se ramificam em forma de hifas, né? Eles vão crescendo. Então, eles vão formando lá aquele bolor, e aquele parece uma rede esbranquiçada, né? Em cima de determinado alimento, ó. Os fungos filamentosos, olha aqui uma estrutura vista em microscópio, né? Você tem as hifas e quando essas hifas se reúnem, você tem um amarelar de hifas, você forma o micélio, né? E você tem 2 tipos de micélio. Tem o reprodutivo e o micélio vegetativo. Tanto é que em época de chuva, se você tiver um gramadinho na sua casa, lá atrás no quintal, e determinado esporos, né, desse fungo caírem lá, eles vão rapidinho germinar e dar origem a um novo fungo. E você vê que em época úmida, em época de chuva, cresce bastante. Você vê um fungo aqui, né, um cogumelozinho branquinho lá, depois de 3, 4 dias, você já viu que se espalhou por mais locais, tá? Então, embaixo aqui, ó, principalmente aqui embaixo do fungo, ó, desse cogumelo, é que vai ter a liberação dos esporos. Então, é aqui por baixo, ó, que ele vai liberando os esporos, tá? Então, onde esses esporos caírem, eles vão dar origem, né, a hifa, essas hifas se ramificam e vão dar origem depois a esse fungo aqui, tá? E você tem o micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo, ele serve para fazer absorção de nutrientes presentes no solo, tá? Então, essa é a estrutura dos fungos. Então, lembre-se, você tem hifas, essas hifas se ramificam e formam o micélio. Para cima é o micélio reprodutivo e para baixo, né, abaixo do solo, é o micélio vegetativo de absorção.
né, que é o crescimento. Olha aqui, ó, a liberação dos esporos, onde esses esporos caírem, eles vão dar origem, ó, a novas hifas e a novos fungos, tá? Aqui, ó, reprodução, ó, por brotamento, né, de forma assexuada, que ocorre na levedura, que ele está dando exemplo, né, que a levedura ela vai fazendo o brotamento. Mas olha aqui, ó, se esses esporos caíram aqui, ó, tá, nesse pão. Quando ele cai no pão, pessoal, ele vai fazer o quê, ó? A sua reprodução, ele vai liberar, ó, né, os esporângios aqui, ó, né, que caíram através desses esporos, vão liberar esses esporos, que se reproduz de forma assexuada. Então, lembre, os fungos, eles podem fazer alternância de gerações, alternância de reprodução. Ele pode se reproduzir, ó, assexuadamente, né, por mitose, que ele vai dar origem ao quê? Às hifas, ó. Ele vai originar essas hifas. E as hifas, pessoal, elas podem se reproduzir depois sexuadamente, né? Liga um gameta ao outro, né? Dando origem, né? Fazendo a fecundação e dando origem a um novo zigoto, né? Que vai ser essa estrutura aqui que vai liberar novas hifas haploides para depois cair de novo no solo, se reproduzir de forma assexuada por mitose e depois se reproduzir de forma sexuada. Então, pessoal, para dar origem aos esporos, ela tem que se reproduzir de forma sexuada, né? E depois, para dar origem às hifas, né, ela vai se reproduzir por mitose de forma assexuada, dando origem a essas hifas, né? Que vai ter a parte feminina e a masculina, né? Podendo dizer assim, e vai originar, ó, né, esporos haploides, ok? Então, ele repete o ciclo. Isso aqui é muito rápido. Quando você vê, o seu pão está cheio de hifas, está todo esbranquiçado por causa desses fungos. E a respiração, turma, pode ser tanto, né, aeróbicos obrigatório, né, a sua maioria, que vive na presença de oxigênio. Então, se você retirar o oxigênio, não consegue sobreviver. E aeróbicos facultativos são aqueles, né, que vivem tanto na presença de oxigênio como na ausência de oxigênio, tá? Então, são aeróbicos obrigatórios, que é a sua maioria, e aeróbico facultativo, né? O maior exemplo aqui você vai ter a levedura, né? Que ela, quando não tiver a questão do oxigênio, ela faz a fermentação, né? Ela libera carbono e vai fazer, por exemplo, que haja um crescimento de um pão, né? E quais são as principais importâncias ecológicas dos fungos, né? Principalmente aqui como agentes decompositores, né? Junto com bactérias, ele ajuda a fazer a ciclagem, né, dos nutrientes. Então, eles pegam a matéria orgânica e transformam em inorgânica, deixando disponível lá no solo para outros fungos e para os vegetais, tá? Então, são bastante importantes para essa importância decompositora no ambiente. Uma vez eu estava assistindo uma série investigativa, aí tinha um detetive lá, o cara era topzera, né, das galáxias lá, aí ele estava procurando um corpo, aí ele sabia mais ou menos lá a localidade. E o que ele observou? Que não tinha fungo lá. E ele só viu que tinha fungo em determinado local. Aí ele mandou a perícia fazer a escavação lá, porque ele observou que todo aquele campo lá, em todo aquele local, ele não viu nenhum fungo. E só numa parte lá ele verificou que tinha um fungo. Então lá ele verificou que o bandido, né, o assassino lá da série, tinha cavado, né, enterrado o corpo. Aí, como começou o processo de decomposição, surgiu fungos. Então, os fungos também realizaram aquele processo de decomposição e eles apareceram lá porque tinham nutrientes, né? Então, eles conseguiram se desenvolver. Então, são importantes aqui no processo de decomposição. E aqui, pessoal, também são importantes, ó, que eles fazem a parte do linkers, né? Então, eles fazem associações aqui, ó. Eles fazem um mutualismo, né? Então, se você separar aqui, né, esse link deixa de existir. Por quê? Quando ele faz associação entre algas e fungos, há uma troca, né, benéfica entre eles. Por quê? Ó, o que acontece? Os fungos, ó, eles vão passar o quê? Ó? Glicose. Opa, desculpa. As algas passam glicose para os fungos e o que os fungos vão passar para as algas, né? Os fungos, pessoal, além de proteger, eles vão passar o que, pessoal? Água, que é importante. Lembre-se que as algas vivem próximo ao ambiente aquático, né? Em ambiente marinho.
em ambiente úmido. Então, as algas, né, no ambiente terrestre, no solo, elas não iriam conseguir fazer absorção de água. Então, quem ajuda ela a puxar a água é o fungo. O fungo dá água para ela, o protege, e a alga ela passa glicose para esse fungo. Então, se você fazer essa separação, né, desse mutualismo, eles vão deixar de existir, porque um aí depende do outro para a formação desse link. Tá? Então, o fungo dá glicose para a alga e a alga, né, dá... Opa, eu falei o contrário, tá? O fungo dá água para a algas, né? Parece um quebra-língua, águas, algas, algas e águas, né? Parece um quebra-língua. Quebra-língua, nem sei se fala assim, tá? Dá. Então, o fungo, ele vai dar água e sais minerais para essas algas e as algas vão dar glicose, né, para o fungo, tá? Então, é uma troca benéfica aqui entre eles. Outra associação também, pessoal, que pode cair aqui, ó, são, né, as micorrizas, né? As micorrizas aqui, elas são a associação isso, trava-língua, obrigado, né? É uma associação aqui, ó, entre plantas e fungos. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Essa planta, esse vegetal, ele não está conseguindo fazer a absorção corretamente de água. Quem vai ajudar a fazer essa absorção corretamente de água? O fungo. O fungo ajuda essa planta, esse vegetal, através da sua raiz, puxar água, puxar essas minerais. E o que a planta dá em troca para ele? A glicose, dá o açúcar, passa o alimento para ele, tá? Então, as plantas cedem glicose aos fungos e estes cedem água e sais minerais para as plantas. Então, é importante aqui o conceito, né, das micorrizas, né, que é a associação entre hifas e raízes, né? As hifas dos fungos e as raízes de vegetais, tá? Então, é uma troca benéfica parecida com o que ocorre, né, com os links, né? Então, o fungo, ele pode fazer associação com algas, tá? E pode fazer associação com plantas, né? Com vegetais. Continuando aqui, então, para encerrar a aula de hoje. E qual a importância econômica dos fungos, né, pessoal? Eles realizam a fermentação, ok? Principalmente aqui, ó, a Saccharomyces cerevisiae, né? Que vai fazer com o processo de fermentação, né? Com a liberação de carbono, fazer com que, né? Cresça aqui, ó, o pão, né? O fermento aqui, ó, o crescimento, né? Tanto de pão, de massa, né? Produção aqui de pizza, né? É utilizado na produção, né? Pizza, pães, utilizado aqui também, ó, na produção de cerveja, né? Aqui, ó, essa Saccharomyces, né? Também utilizado na fabricação de vinhos e cerveja, né? Por causa da sua fermentação. E como é que ocorre aqui a respiração, né? Ele pode fazer tanto a respiração aeróbica como também a respiração anaeróbica, né? Que é o processo de fermentação. Quando a gente for estudar lá sobre os vegetais, a gente vai estudar aprofundadamente aqui, ó, tanto, né, sobre vegetais e animais, tá, pessoal? Sobre o processo de respiração aeróbica, a respiração anaeróbica, né, a fermentação, e a respiração, que é a celular, aeróbica, e também o processo fotossintético, né? A gente vai fazer a comparação desses três tipos, tá? Então, aqui, ó, ele vai usar glicose, vai usar água, oxigênio, né? E ele vai liberar 38 moléculas de energia, libera água e libera carbono, tá? É isso que ocorre na gente, ok? A gente faz aqui, ó, a respiração aeróbica, né? A respiração celular, né? Que o final da respiração celular, turma, é a liberação, né, de 38 ATP. Mas antes disso, produzem-se 4 que são utilizados, né? E a fermentação, né, ela ocorre, né, com a utilização da glicose, né? Ele vai liberar ácido etílico e vai liberar carbono mais energia. Você pode observar que a liberação de energia ela é em pouca quantidade, ó, apenas 2 ATP, diferente da respiração aeróbica, que são 38. Então, a carga energética na respiração celular que a gente faz é muito maior que a carga energética produzida na fermentação. Só que tem um porém, né, pessoal? Lá vai ter a liberação, né, de álcool etílico, o etanol, né, que vai junto desse carbono fazer o crescimento, né, a fermentação
e a produção, né, de massas, vinhos, cerveja, entre outros, ok? Fungo comestíveis, né? Você tem o shimeji, o champignon, né? Nós, humildes aqui, né? Mais pobres, nós comemos só o champignon, né? Quando tem lá um estrogonofe, né? Agora, o shimeji, o shiitake e... Cadê o outro lá? Cadê Meu Deus, eu esqueci o nome daquele fungo lá, que é uma bolinha, que é caro pra caramba. A trufa, que é bem cara, né? Então, o Roquefort, né? Algum de vocês come aqui, né? O Siqueira deve comer, né? Que ele é rico. Esse eu vi ostentando lá no WhatsApp, né? O Instagram deve comer a trufa, o Roquefort. Algumas pessoas não gostam, né? Ah, professor, eu não como, né? Ele aqui porque tem fungo associado, né? Vai me dar dor de barriga, né? Mas, na verdade, esse queijo, pelo que eu já ouvi falar, né? Ele parece ser maravilhoso, né? E é apreciado junto com pessoas que gostam de tomar vinho, né? Então, você tem que saber comer ainda, né? Esse determinado queijo, né? Então, em tudo isso, ó. Então, tem valor, né, econômico bem grande, né? Então, né, bem... E na indústria farmacêutica, a principal aqui, né, a produção de antibiótico, a utilização da penicilina, né? Então, aqui, ó, o Alexander Fleming, né, ele descobriu pelo acaso, porque ele deixou, né, cair um fungo, né, da penicilina lá, o penicillium, né? E o que que ele verificou? Que a penicilina, ela inibia, ó, o crescimento de bactérias. E a partir daí ele começou a fazer o estudo, né, junto com outro colega dele também, dessa enzima que inibia esse crescimento bacteriano. A partir daí, né, começou a produzir-se, né, a penicilina, né, um antibiótico de longa escala. E você já sabe, né, o que acarretou tudo isso, né? Criação, surgimento de superbactérias, né? Por causa que há muito tempo atrás essa utilização de antibiótico, né, ela foi utilizada de forma errada, né, sem controle por algumas pessoas, tá? E quais são as principais doenças causadas por fungos, né, parasitas? Ferrugem no café, tá? Principalmente de plantações de café, bem prejudicial, okay? Que ele destrói a lavoura toda, tá? Causa micose na pé, né? Ou o pé de atleta, né? Aqueles meninos, aquelas pessoas que utilizam, né, a meia por 2 meses, só faz colocar dentro do sapato, aquela meia da bola que pega a chuva, fica encharcada, deixa dentro do sapato 3 meses, depois utiliza, né? E acaba pegando, né, frieira, né? Acaba pegando micose. Pode pegar em outras partes, na cabeça, pode pegar na boca, né? Aqui, ó, o sapinho, né, que a pessoa pode ter, né, na boca, então pode ocasionar o sapinho. E também, pessoal, tem a candidíase, né, que pode aparecer tanto nos órgãos genitais femininos e masculinos, como também pode aparecer em outra parte do corpo, né? Um paciente aqui com HIV e com candidíase, né? E ela teve uma oportunidade, né? Porque o HIV, né, como a gente doa um vírus, ele vai baixar o sistema imunológico, fazendo com que isso, né, outras doenças oportunistas apareçam, né? Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui, ó, da imagem, como está o rosto dele, né, por causa da candidíase. E esse recém-nascido aqui com candidíase, né? Então ele deve ter tido um parto normal, um parto natural, e ele acabou tendo contato com fungo. Então olha como ficou o corpo dele, tem que fazer todo um tratamento. Ainda aqui, ó, micose, né, pessoal, que acontece também. Então, geralmente é você não ficar em local com ambiente fechado. Então, se você entrar no local e ver que na parede lá tem algumas manchas marrom, verde, né, não fica nesse local fechado, porque você pode acabar contraindo fungo, né? Aí pode acabar contraindo micose, beleza? Então, aqui um exemplo, ó, localização, né? Trato urogenital, né, na mucosa, que é a candidíase, né? Pulmão, né? Você vai ter infecção do pulmão, olhos, tá? Entre outros problemas. Beleza? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso aqui, tá, pessoal? Sobre os fungos, tá? Então, era só finalizar lá sobre os protozoários e a parte dos fungos aqui, tá? Uma parte mais revisional. Aí amanhã eu vou mandar um exercício para vocês, tá? Referente esse assunto, tá? Que foi estudado na semana passada e hoje, tá? Amanhã, pessoal, só atividade, tá? Quinta-feira, novo assunto, beleza? Tá?
Como eu falei, os alunos que não... Teve vários alunos aqui que mandaram mensagem, por isso que eu estava olhando o celular, tá? Que não puderam assistir por causa da internet. Aí a aula vai ficar disponível, tá? Aí pode assistir depois, beleza? Já bati um print aqui de quem está na aula para pegar a frequência, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Abraço, bom ver vocês, né? Pelo menos o nome aqui, bom falar com vocês. Até a nossa próxima aula, tá, turma? Tchau. Bom fim de noite, bom início de noite e fim de noite para vocês. Foco nos estudos. Tchau.